Hi guys, how you doing? Como vocês estão? Bom, pessoal, vocês do primeiro ano regular, primeiro ano técnico, nós vamos estudar Present Simple Tense, o presente simples, né? O presente simples do indicativo. Nós vamos estudar, nós vamos revisar, porque vocês já viram esse assunto. Então, eu vou fazer uma breve revisão e uma atividade para que a gente entre e estude esse assunto contextualizado em textos, ok? Então, esse assunto, no livro de vocês, vocês querendo aprofundar mais, ele está na página 157 e 158, ok? E no final desse slide, vocês vão ter a atividade que deverão me enviar, ok? Alright? Next, próximo. Simple Present Tense. Se usa o presente simples para expressar uma ideia que uma ação é repetida ou usual. A ação pode ser um hábito, um passatempo, um evento diário, um evento programado ou algo que acontece frequentemente. Pode também ser algo que uma pessoa se esquece frequentemente ou geralmente não se faz. O presente simples é formado do infinitivo sem o to para todas as pessoas, exceto na terceira pessoa do singular, que são he, she e it, quando o verbo recebe o acréscimo do S, ES ou IES. Então, gente, como eu disse, nós estamos apenas revisando, né? E vocês já estudaram e aprenderam que o presente simples, esse tempo verbal, né, do modo indicativo, esse tempo verbal é para ações habituais, né? Ações da nossa rotina, que você faz frequentemente. E nós temos aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor, né? Recordarem. Então, nós temos he, she, it works. He, she, it finish. He, she, it cries. Então, nós temos exemplo aqui com 3 verbos. Observe que esses 3 verbos, works, finishes e cries, eles estão na terceira pessoa do singular, tá certo? Vocês podem observar aqui em qual pessoa, né, cada um deles está. Em qual pessoa está? Temos aqui a informação que a gente teve aqui, gente. É o seguinte, primeiro que nós vamos usar o verbo sempre é dado o verbo para vocês com o to, porque no infinitivo ele fica com o to. Aqui ficaria to work, no infinitivo, to finish, to cry. Então, para o presente sim, quando as pessoas forem he, she e it, ou seja, forem na terceira pessoa do singular, nós vamos ter esse acréscimo aqui do S, ES ou IES. Só recordando, right? Então, agora, para o plural, as pessoas do plural, como a terceira pessoa do plural, they, nós vamos ver que o verbo não recebe S, ES ou IES. Então, ele vai ficar normal. They work, they finish e they cry. Exemplo de frase, dentro da frase. I drink orange juice every day. A outra frase, you drink beer in the bar. Então, temos 2 frases aí. Eu bebo suco de laranja todo dia. É uma ação habitual, é uma coisa que eu faço todo dia. Você bebe cerveja, você toma cerveja no bar. Então, é uma coisa que você faz todo dia, né? Todo dia. É uma coisa, uma frequência. Entretanto, observem aí que o verbo drink, ele não sofreu nenhuma alteração com o pronome
não sofreu nenhuma alteração com o pronome I, nenhuma alteração com o pronome you. Ficou normalmente, drink e drink. Por quê? Porque a primeira pessoa do singular não é a terceira pessoa, e aqui também é a segunda pessoa do singular, ou terceira pessoa do ou segunda pessoa do plural. Então, nós não temos terceira pessoa do singular. Entretanto, a terceira pessoa do singular tem necessidade de uma conjunção. Aqui não houve necessidade de S, porque o pronome aqui está na terceira pessoa do plural. Já aqui na terceira pessoa do singular, que é ela, she, então nós temos aqui, ó, she drinks water after green. Então, nós temos aqui ela bebe água, né, depois da piscina, da ginástica, aliás. Ela bebe água depois da ginástica, depois da academia. Então, é um detalhe bastante pequeno, mas precisa ser constantemente recordado, pois é muito comum nos esquecermos de flexionar o verbo, ok? Alguns casos em que acrescentamos, veja aqui, alguns casos em que acrescentamos S, a terceira pessoa do singular, exigirá mudanças no próprio verbo, ok? Então, quais são as regrinhas? Temos a regrinha aqui do Y. Então, vejamos aqui, gente, ó, quando o verbo termina em Y, o que vai acontecer? E quando o verbo termina em S, SH, CH, Z, X ou O, o que acontece? O que nós vamos acrescentar? Então, começando como o Y, os verbos terminados em Y, né, precedido de consoante, como stud, que é estudar, try, que é tentar, fly, que é voar, entre outros, perderão o Y, que será substituído por IE e mais o S, que é o caso que eu falei que acrescentamos o IES, tá certo? Então, ficarão como exemplo, I stud, you stud é igual a he studies, she studies, ok? Aconteceu o quê? Tirei o Y e acrescentei basicamente o IES. Retirei o Y e acrescentei o IES. Por quê? Porque she e he estão na terceira pessoa do singular. Os verbos também terminados em Y, só que precedido de vogal, como play, jogar, say, dizer, não terão esta alteração. A sua flexão se fará como qualquer outro verbo, certo? Então, I play vai ficar I play e he plays, né? No caso, como eu tenho o pronome I, não muda nada. Já eu tenho a terceira pessoa do singular, he, sim, muda, acrescento apenas S, tá certo? E aqui nós temos também, novamente, agora com she plays. E aqui o they play. Então, para I e para they, nós não temos a flexão, porque não é terceira pessoa do singular. Já he plays e she plays, porque terceira pessoa do singular nós acrescentamos, não esqueçam, apenas S, porque esse Y é precedido de uma vogal e não de uma consoante, como esse verbo aqui, stir, tá certo? E os verbos terminados nessas letras aqui, como por exemplo, guess, que é adivinhar, push, que é puxar, e watch, que é assistir, buzz, zumbi, receberão esse Ezinho aqui antes do S, na terceira pessoa do singular, que é o caso que nós falamos mais antes, que acrescenta-se ES, tá certo? Exemplo, I watch the games, but he watches different games every night, ok? Eu assisto os jogos, mas ele assiste a jogos toda noite. Então, eu assisto normal, mas ele assiste toda noite. Não é uma coisa tão normal, já é exagerado. Então, esse aqui, como é I, ficou só o verbo normal sem o to, watch. Já aqui, como é he, acrescentei ES. Tá certo? Alright? Next. Nós vemos aqui
Agora, a forma interrogativa e negativa, tá certo? Essa parte aqui, gente, a gente vai ver a forma interrogativa e negativa do simple present para a próxima atividade, tá certo? Vou gravar o vídeo novamente, que nós vamos ver na próxima atividade. Só antecipando que nós usamos na forma interrogativa e negativa, nós usamos o auxiliar. Usamos os auxiliares do e does. Nós usamos do para I, you, we e o they. Usamos does para he, she e o it. Tá certo? E aí nós temos alguns exemplos aqui. Na forma negativa. I don't believe in ghosts. O outro exemplo. He doesn't believe in ghosts. Na forma interrogativa. Do they bring their books to school? They she speak English? Então, mas nas sentenças afirmativas, não se usa o auxiliar do nem das. Deixe o verbo como está. Só na terceira pessoa do singular acrescenta-se S, ES ou IES, conforme a regra. Então, para vocês lembrarem, estudar separadamente, tá certo? Eu vou cobrar apenas a forma afirmativa. Na sequência que eu vou, as regras da forma afirmativa são muitas, eu quero que vocês lembrem direitinho. Depois que a gente passa para a forma interrogativa e negativa, alright? Aqui, terminou em O, Z, SS, CH, SH, X, ou terminou em Y. Então, vejamos que ela terminou em O. Então, o que é O? No caso, ela terminou em O, nós acrescentamos o que? ES, ok? Nós acrescentamos ES. E a letra B, né? O sujeito aqui é o they. Então, e o verbo que eu vou usar é o to play. Como é que o play vai ficar aqui? Conjugado no presente simples. Terminou em Y, né? Eu vou acrescentar, como terminou em Y, precisa de vogal, eu vou acrescentar apenas um S, certo? Não. É errado. Não vou acrescentar nada, porque aqui a pessoa não está na terceira pessoa do singular. Aqui sim, Mary é she, terceira pessoa do singular. Anne é she, terceira pessoa do singular. Já que o they, terceira pessoa do plural. Então, eu não acrescento nada. Vai ficar play normal aqui. A segunda questão, complete the sentence with the verb in the play case. Então, você vai fazer a mesma coisa. Pegar o verbo que está no parênteses e completar a frase. Observando quem é a pessoa, quem é o sujeito, ok? Essa frase aqui, my dad doesn't work, but my mom. Então, veja que o sujeito aqui, gente, vai ser mamãe. Mom, vai ser mamãe. Então, se vai ser mamãe, como é que vai ficar work? Então, e assim sucessivamente, você vai vendo, tem que traduzir os que vocês não souberem para ver quem é o sujeito aqui da frase, ok? A questão que muita gente está me mandando mensagem com dúvida, muita gente com dúvida. A terceira questão pedia write the text in the Portuguese. Escreva o texto em português. Eu pedi para vocês traduzirem, passarem esse pequeno texto para português e pedi para vocês observarem o uso do present simple tense, ok? Apenas isso, gente, para passar esse texto para português. Ok? E aqui nós temos um pequeno diálogo, né? Se fosse presencialmente, as aulas presenciais, eu pediria para vocês, mas eu vou pensar no caso, vocês lerem esse diálogo, treinarem e ler esse diálogo para mim, né? Seria bem interessante. James, esse diálogo entre James. James, what do you do in your quiet time? Peter, oh, nothing special. I'll read, watch TV, go to the movies. James, don't you have any hobbies like stamp collecting or things as that? Peter, no, I don't have any hobbies. What about you? James, I have just one photograph. Peter, it's very expensive, isn't it? James, yes. Mas isso é a lot of fun, né? Era muito caro, né? Mas é muito agradável, ok? O exercício era apenas isso. Good homework, né? Boa atividade e alguma questão, alguma dúvida,
pode me procurar que eu estou à disposição, ok?